Celebração da paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consome nela a própria vida. Unamos-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz, rito da comunhão. Iniciemos com o canto. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor,
Ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel.
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor.
Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que só um morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus
lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro lhe tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas
Começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele diz: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe.
Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
Eis o homem. A frase que Pilatos falou mostrando Jesus. Foi utilizado um julgamento onde foi feita a escolha de quem viveria e de quem morreria, quem deveria ser considerado justo e quem não deveria ser considerado justo, quem deveria ser merecedor de viver ou de morrer. Eis o homem. Não sabiam muitos que aquele homem que estava sendo julgado, que estava sendo condenado, e que mesmo na situação mais difícil se utilizava das palavras mais sábias possíveis, ao ponto de calar ao governador, ao ponto de fazer Pilatos entrar em reflexão e de fato acreditar que aquele homem era sim um homem justo, mas é claro, movido pelo contexto social, teve medo da agitação propriamente do povo e fez com que aquele homem justo fosse condenado. O julgamento, a única coisa e a mais perigosa da parte de quem entregou Jesus, foi porque Jesus simplesmente ele falou a verdade. Ele falou quem ele era. Ele era filho de Deus. E a isto ninguém poderia amordaçar a sua boca, fazê-lo calar, porque ele era filho de Deus. Ele é Deus. Mas muitos não compreenderam. A inveja, a prepotência humana, tantos pecados que tantas vezes são vizinhos a nós, fez com que o Filho de Deus morresse da forma mais cruel possível entre aqueles que eram merecedores pelo contexto justo, pelo contexto judaico, entre dois ladrões, entre dois malfeitores. As palavras contadas que Jesus expressa lá no alto da cruz são palavras não simplesmente de um agonizante ou de um abandonado, uma pessoa que está revoltada, abandonada, esbraveja contra Deus, mas são palavras expressas de dor. A carne estava padecendo, a carne já estava doendo, a cruz foi o auge da dor, mas a dor já vem desde o caminho. Se nós folhearmos e refletirmos, lembrarmos a condução da via sacra, nós lembramos, nós iremos contemplar bem as quedas, a tristeza, a dor que Jesus passou pelo caminho, o abandono. É claro, teve muitas pessoas justas, piedosas, mulheres, homens, que reconheciam naquele homem ultrajado, maltratado, humilhado, o Filho de Deus, mas a maioria era aqueles que arrancavam-lhe a barba, cuspia, expressavam palavras de desprezo, erguiam as mãos furiosos para que aquele homem fosse perseguido, e aquele corpo foi se cansando ao ponto de cair diversas vezes sob o peso da cruz. Não sabiam estes que este peso da cruz eram os nossos pecados, eram as nossas faltas, porque nós éramos os merecedores das faltas, mas o Senhor tomou sobre si as nossas faltas, tomou sobre si os nossos pecados, e aqueles pés, aqueles joelhos, aqueles ombros, aquele corpo dolorido, aquele corpo chagado, era por amor a nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma das palavras cheias de sabedoria e cheias de confiança naquele que é o seu Pai, Deus. Estes não compreendem que este ato grandioso, humilhante, desprezível aos olhos humanos, Isaías já nos fala na primeira leitura do cântico de Yahvé, no cântico do servo sofredor. Todos que passavam tinham ojeriza, não conseguiam olhar, porque o escárnio humano estava ali suspenso naquela cruz, mas aquela dor e tudo isso foi por nós, pela nossa salvação, pelo nosso resgate, para que a sua morte não fosse em vão, para que o seu padecimento não fosse em vão.
mas sobre ele nos carregava as nossas dores. Tenho sede, nós lembramos tantos nossos irmãos e irmãs que nas suas cruzes cotidianas não se pode contemplar a paixão de nosso Senhor, a cruz de nosso Senhor, esquecendo aqueles que padecem cotidianamente. Porque Jesus se revestiu do rosto do miserável, ali pregado na cruz, aos olhos humanos, aos olhos crus nossos, era um miserável pregado. Jesus que se compadece da miséria humana. Nós, como imagem e semelhança de Cristo, como cristãos, como outros Cristo que nos revestimos da misericórdia e da bondade da pessoa de Jesus Cristo, não podemos deixar de contemplar na cruz do agonizante, na cruz de nosso Senhor, aqueles que agonizam cotidianamente, aqueles que pedem socorro, aqueles que já não têm voz mais para gritar diante dos seus padecimentos. É o nosso coração, são as nossas atitudes que fazem algo por eles, é a nossa intenção de colocar: Senhor, acolhei a dor destes nossos irmãos e irmãs que não têm voz, não têm vez e que pedem, da mesma forma como tu pedistes no alto da cruz água, porque o seu corpo estava necessitado, porque o seu corpo estava cansado, estava desidratado. Da mesma forma, os nossos irmãos e irmãs estão desidratados nas periferias, nas esquinas, nas calçadas das nossas cidades, das nossas vidas. Não se pode, repetindo, contemplar a paixão do Senhor sem se compadecer por estes nossos irmãos e irmãs. No alto da cruz, o seu grito foi um grito de socorro por toda a humanidade. Foi um grito que pedia socorro, foi um grito que gritava por tantos que pedem, que não tem mais voz e que necessita deste olhar benevolente, deste olhar misericordioso. O grito do agonizante, o grito do homem sofrido. Isaías nos expressa isso perfeitamente no cântico. Era sobre ele que ele carregava as nossas dores, os nossos padecimentos. Enquanto tantos riam, enquanto tantos desprezavam, tinham aqueles poucos e fiéis que acreditavam que ali era Deus e que era um homem que estava sendo injustiçado. Quantos sirineiros nós encontramos na estrada? Quantas Verônicas nós encontramos na estrada? Quantas mulheres piedosas que o acompanham desde o início da Galiléia e que estão lá até o último momento no alto da cruz? Quantas pessoas se compadecem pela dor de Jesus Cristo presente nos nossos irmãos e irmãs, presente no agonizante? Celebrar a paixão do Senhor é agradecer pelo seu grande amor por nós. O alto da cruz, pregado na cruz, era por nós, era a sua maior prova de amor. Nós cantamos isso em versos, em prosas, em poemas. O Santo Evangelho já nos expressa isso. Foi o seu grande amor por nós. Preferiu ele ser entregue como ovelha entrega nas mãos do matadouro ao tosquiador e calado não disse nada, porque sabia a sua entrega não era em vão, sabia que o seu amor não era em vão pela humanidade, sabia que a sua entrega por estes, pelos justos, pelos injustos, ou seja, por aqueles que praticavam a bondade de Deus e por aqueles que não praticavam a bondade de Deus, era por eles esta causa, esta morte, este amor. Celebrar a paixão do Senhor e se revestir por todos aqueles que não têm condições de expressar o seu clamor, porque se encontram desolados, porque perderam a fé, porque a fé está vacilante, porque não podem estar presentes, ou porque optaram por não estar presente. Diante dessa situação mundial que nós estamos enfrentando juntos, não podem estar nas igrejas para celebrar enquanto ritual
a paixão do Senhor, mas que seu coração expressa a beleza e a força do ritual, porque é um coração agradecido e que expressa ao Senhor: muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado pelo derramamento do teu sangue precioso, que jorra pela humanidade e que jorra a mim e que banha a mim, tão miserável pecador, e que nós estamos te agradecendo, Senhor. Esta é a prece daqueles que desejam, batendo no peito, reconhecendo as suas faltas e que espera que o Senhor o ouça, que o Senhor escute. Da mesma forma como Deus escutou o grito do seu filho no alto da cruz, porque ele já não aguentava mais a dor física, já que não aguentava mais a dor humana, o Senhor também grita por nós e escuta as nossas preces, e escuta os nossos clamores, e escuta os nossos pedidos. O sumo e eterno sacerdote, o qual nós exaltamos na liturgia de ontem, hoje se faz aquela vítima, se faz o altar, se faz o sacrifício, por amor de nós, por amor a nós, padeceu por nós. O nosso coração deve ser um coração agradecido. As nossas igrejas não estão cheias, mas o nosso coração não pode estar vazio. Nosso coração tem que estar repleto da graça de Deus, porque se nós não podemos ir até Ele, Ele vem até nós. Se nós não podemos ir até o rito vem até nós. Pela força da fé dos nossos irmãos e irmãs, pelos meios que nos possibilitam, o rito vem até nós. E nada pode mudar, porque a nossa fé tem que estar fincada, pautada naquele que fez o grande sacrifício por nós. É um motivo de engrandecer, a paixão do Senhor. O seu sangue não foi à toa, o seu amor não foi à toa por nós. Queremos, através de todos aqueles que são representados, hoje os nossos bancos têm várias fotos dos nossos paroquianos. Agradecemos aqueles que organizaram, aqueles que colaram, aqueles que imprimiram, aqueles que se dispuseram para que vocês possam lembrar de que vocês estão sendo lembrados. Queria que mostrasse as fotos dos nossos grupos, dos nossos pastorais, cada um de vocês, o rosto instantâneo, o rito que vai até vocês. Vocês estão sendo lembrados, grupos, pessoas, paroquianos, todos aqueles que rezam conosco. Olhai, Senhor, esta é a nossa prece. Olhai por todos estes vossos filhos, os nossos irmãos que pedem, que clamam por ti, que te adoram, que pedem que o teu nome esteja estampado por nós. Olhai, Senhor, para todos aqueles que se apresentam diante de ti. São os teus filhos, são os nossos irmãos. Olhai, Senhor, pelas suas necessidades. Olhai, Senhor, pelas suas cruzes. Olhai, Senhor, pelo seu cansaço. Olhai, Senhor, por todas as vezes que fraquejam na caminhada. Olhai, Senhor, pelas vezes que desejam desistir porque não suportam mais o cansaço e o peso da cruz. Seja, Senhor, a rocha firme, a fortaleza destes vossos filhos, destes nossos irmãos. Sustentai, Senhor, cada um deles. Olhai, Senhor, com bondade por cada um deles. Olhai por suas famílias, por suas necessidades, por suas preces. Que o sangue redentor, Senhor, jorrado do alto da cruz, como fonte de misericórdia, expressão do teu amor misericordioso por cada um de nós, faça cair sobre todos esses vossos filhos, os nossos irmãos e irmãs. Olhando, Senhor, já iremos contemplar o teu rosto que será desvelado na cruz. É o rosto da humanidade, é o rosto dos nossos sofrimentos, o rosto do teu sofrimento no alto da cruz. Olhai, Senhor, com bondade por todos nós. Escutai as nossas preces, atendei o nosso clamor, atendei o nosso gemido, atendei a nossa força. Pela tua força e pelo teu amor. Mandai, Senhor, sirineus, Verônicas, mulheres piedosas, homens piedosos,
nos nossos caminhos, para que nos auxilie, para que, sustentados pela Tua graça e pelo Teu amor, possamos dar continuidade. O homem no alto da cruz é um homem corajoso, da mesma forma como aqueles, como cães ferozes, ao redor queriam prendê-lo, ultrajá-lo e maltratá-lo, a mesma fúria, a mesma força se encontrava naquele homem de Nazaré, a mesma força de dar continuidade, de se reerguer e de aguentar todas as dores na cruz, porque ele tinha um propósito. Qual propósito era este? O propósito de salvar a humanidade, o propósito de morrer por nós. Que o Senhor, no alto da cruz, olhe por nós, por todas as nossas feridas, por todas as nossas intenções, por todos os nossos pedidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor, nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom José Antônio, por todos os bispos e presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo,
para que o Senhor nosso Deus se digne cumprir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, os quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra